E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Uma das escaladas de pelotão mais impressionantes que o brasileiro Ayrton Senna fez em sua carreira na Fórmula 1, que serviu também como uma virada de chave em uma temporada que vinha se mostrando muito complicada até aquele momento. O Grande Prêmio da Áustria de 1985. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio da Áustria de 1985 era a 10ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 18 de agosto de 1985 no circuito de Österreichring, em Spielberg. Neste momento do campeonato, o italiano Michele Alboreto liderava a tabela do Mundial com 46 pontos conquistados. Parecia que a Ferrari voltaria aos seus tempos de glória depois de alguns anos, mas o francês Alain Prost, que corria pela McLaren e tinha batido na trave na briga pelos títulos mundiais nos anos anteriores, vinha na cola do Michele Alboreto, com 41 pontos na tabela do Mundial. E o terceiro colocado era o Hélio De Angelis, outro italiano, que corria pela Lotus, que era companheiro de equipe do brasileiro Ayrton Senna ali naquele ano. Mas a principal atração ali naquele início de Grande Prêmio da Áustria de 85 não era nem Prost, nem Alboreto e nem Hélio De Angelis, mas sim o piloto da casa, que anunciava ali naquele momento a sua aposentadoria, o austríaco Niki Lauda, tricampeão mundial de Fórmula 1 e o atual campeão mundial. Corria com a McLaren número 1, o Lauda, ali naquele ano. Escolheu exatamente o Grande Prêmio da Áustria, o Grande Prêmio do seu país natal, para anunciar que encerraria sua carreira na Fórmula 1 ao final de 1985. Seria ali o início da despedida da lenda Niki Lauda da Fórmula 1, e criou-se uma expectativa enorme pela vitória do Niki Lauda correndo em casa. Vitória que ele tinha conquistado no ano anterior, em 1984, no Grande Prêmio da Áustria. A única vitória do Lauda até então correndo no seu país. E ali naquele momento também já se sabia que o finlandês Keke Rosberg, que corria pela Williams, seria o cara que ocuparia o carro do Niki Lauda em 1986 na McLaren. Inclusive, o contrato do Rosberg com a McLaren já tinha sido assinado na semana antes do Grande Prêmio da Áustria. Só não tinha sido anunciado oficialmente. Seria anunciado no final de semana seguinte do Grande Prêmio da Áustria, durante a realização do Grande Prêmio da Holanda de 1985. E também já começava a rolar um papo ali naquele final de semana do Grande Prêmio da Áustria de que o brasileiro Nelson Piquet deixaria a equipe Brabham ao final de 1985 e partiria para correr na Williams, no lugar do Keke Rosberg. Assim como o alemão Stefan Beloff, que corria pela Tyrrell e era uma das grandes promessas na Fórmula 1 ali naquele momento, já era especulado para correr pela Ferrari em 1986, coisa que acabou não acontecendo, pois o Beloff acabou perdendo a sua vida poucos meses depois, em um acidente no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, na temida Eau Rouge, pilotando um Porsche, correndo pelo Mundial de Protótipos. E o brasileiro Ayrton Senna, que era outra grande promessa da Fórmula 1 ali naquele momento. Como estava o brasileiro Ayrton Senna quando passávamos da metade do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1985? A primeira temporada do Senna correndo pela Lotus. As coisas não estavam muito boas pro Senna ali naquele momento. Ele vinha conseguindo fazer bons desempenhos na pista, vinha conseguindo fazer pole positions, tinha feito 4 poles nas 9 primeiras etapas disputadas, mas nas corridas as coisas estavam bem complicadas. Muitas quebras no carro da Lotus, problemas com consumo de combustível e alguns acidentes iam impedindo o Senna de progredir na tabela do Mundial. Tanto que, quando chegávamos na Áustria, que era a 10ª etapa da temporada, o Senna tinha 9 pontos conquistados, que eram apenas os 9 pontos da vitória que o Senna teve no Grande Prêmio de Portugal, a segunda etapa da temporada. Até então era a única prova que o Senna tinha pontuado, e com esses 9 pontos o Senna era apenas o 9º colocado na tabela do Mundial, enquanto seu companheiro de equipe, o Hélio De Angelis, era o 3º colocado, com 26 pontos conquistados, e era a única ameaça real que os dois ponteiros da tabela, o Prost e o Alboreto, tinham ali na briga pelo título. E nos treinos classificatórios para o Grande Prêmio da Áustria de 1985, as coisas pareciam ir se complicando ainda mais para o Senna. No sábado, o treino foi interrompido por uma forte tempestade que caiu ali em Spielberg. Então a formação do grid acabou sendo definida pelos tempos feitos no treino da sexta-feira. E na sexta, o Senna acabou tendo problemas na pressão do turbo da Lotus e ficou apenas com o 14º tempo. O De Angelis, o
o companheiro do Senna, que também não tinha conseguido um bom desempenho, ficou em sétimo, muito melhor do que o Senna. Quem fez a pole position foi o Alain Prost com a McLaren, com o inglês Nigel Mansell da Williams alinhando na segunda posição, fechando a primeira fila. O austríaco Niki Lauda, o piloto da casa e a grande atração do final de semana, ficou em terceiro, com o Keke Rosberg na quarta posição, o brasileiro Nelson Piquet com a Brabham em quinto e o italiano Theo Fabi da Toleman na sexta posição. Era ali a terceira pior posição em um grid de largada do Senna até então, e viria a ser a terceira pior posição de largada do Senna na carreira. Essa 14ª posição no grid de largada do Senna no Grande Prêmio da Áustria de 85 só foi melhor do que o 16º lugar no grid na sua corrida de estreia na Fórmula 1 no Grande Prêmio do Brasil de 84, correndo pela Toleman, e do que a 19ª posição que o Senna fez no Grande Prêmio da Bélgica de 84, também de Toleman. Se as coisas já vinham sendo complicadas para o Senna, enquanto ele vinha conquistando boas posições no grid de largada e pole positions, imagina agora que ele teria que partir da parte de trás do pelotão e fazer uma corrida de recuperação, tentando buscar posições em cima de bons carros e bons pilotos que estavam alinhando à sua frente. E é exatamente dessa forma que nós temos a largada para 52 voltas do Grande Prêmio da Áustria de 1985. Quer dizer, nós teríamos a largada, pois quando foi dada a largada, nós tivemos um acidente envolvendo vários carros ali no meio do pelotão. O Theo Fabi ficou parado no grid, e aí o austríaco Gerhard Berger, que corria pela Arrows, acabou batendo no Fabi, o Alboreto também se enroscou por ali, e vários outros carros acabaram se envolvendo, se enrolando, e acabamos tendo a largada abortada. Bandeira vermelha e uma nova largada seria realizada. Na nova largada, aí sim a corrida começa. O Prost larga bem, o Mansell, que era o segundo no grid, acabou ficando, e aí o Rosberg pula para a segunda posição, com o Lauda em terceiro, e o Piquet em quarto. O De Angelis vinha logo atrás em quinto, e o francês Patrick Tambay com a Renault vinha na sexta posição. O Senna, que largou em 14º, veio forçando pelo meio do bolo, procurando espaços, sendo agressivo para cima dos outros pilotos, não se enroscando com ninguém, e acabou pulando para a 10ª posição, ainda nas primeiras curvas. Acabou ficando logo atrás do Michele Alboreto, da Ferrari, ainda na primeira volta. Na primeira passagem pela linha de chegada, nós tínhamos Prost, Rosberg, Lauda, Piquet, De Angelis e Mansell nas 6 primeiras posições, com o Senna em 10º botando pressão no Alboreto, na briga pela 9ª posição. O Prost e o Rosberg iam conseguindo impor um ritmo muito forte ali nas 2 primeiras posições e começavam a disparar na frente. O Lauda ia ficando mais isolado em terceiro, e o Nelson Piquet e o Hélio De Angelis mais próximos ali em quarto e quinto, os dois brigando por posição. E o Mansell um pouco mais atrás em sexto, tentando se recuperar da mal largada que o inglês tinha feito. Passando da volta 3, o Keke Rosberg abandona a corrida com problemas no motor Honda da sua Williams. E aí Prost e Lauda disparam na frente da corrida. Era impressionante o ritmo que a McLaren conseguia impor ali na Áustria. O Piquet vinha em terceiro, segurando uma fila de carros atrás dele. Não era bom o desempenho do Piquet ali naquele momento com a Brabham. E aí aquele pessoal do bolo de trás ficava encaixotado atrás do Piquet, que ia fazendo uma pilotagem defensiva e não permitia as ultrapassagens. Chegando nas 10 voltas de corrida, o Senna já era o 8º colocado. Com o abandono do Rosberg e uma parada precoce nos boxes do Patrick Tambay para uma troca de pneus, pois ele teve um pneu furado nessas 10 primeiras voltas, o Senna acaba ganhando 2 posições no pelotão. E uma volta depois do Senna buscar a 8ª posição, ele já sobe para 7º, fazendo a ultrapassagem sobre o Michele Alboreto, da Ferrari, e passa a se aproximar muito rápido daquele bolo da frente, que vinha sendo puxado pelo Piquet, onde nós tínhamos, além do Piquet, o De Angelis, o Mansell e o Fabi. Tanto que, 5 voltas depois, quando nós chegávamos à volta 15, o Senna passa pelo Theo Fabi e sobe para a 6ª posição. E aí nós tínhamos nas 6 primeiras posições Prost, Lauda, Piquet, De Angelis, Mansell e Senna. Neste momento da corrida, nós temos uma das cenas mais impressionantes do Grande Prêmio da Áustria de 85, e eu diria que uma das mais impressionantes de toda a temporada de 1985. O italiano Andrea De Cesaris sai da pista, vai pra grama, o carro trava na grama e sai capotando, dando piruetas, em uma cena impressionante, com uma série de capotagens que deixou o carro totalmente destruído. O carro ia se desintegrando em cada rodada que ele dava no ar. E o De Cesaris sai andando de dentro do carro. Consegue bater o cinto e descer do carro sozinho, sem auxílio. Uma cena impressionante, claro,
uma de muitas que o De Cesaris nos proporcionou em sua passagem pela Fórmula 1. Na volta 20 de corrida, o Senna já colava na traseira da Lotus do Hélio De Angelis, do seu companheiro de equipe, que era o quinto colocado. 5 voltas depois, o Senna passa pelo De Angelis e sobe para a quinta posição. Agora nós tínhamos Prost, Lauda, Piquet, Mansell, Senna e De Angelis. E o Lauda passava a se aproximar muito do Prost na briga pela liderança da corrida. A vantagem que o Prost tinha conseguido abrir para o Lauda nas primeiras voltas, agora já não existia mais. O Lauda já estava a menos de 2 segundos do francês. Passando da volta 25, o Piquet fica lento na pista. O Mansell e o Senna passam pelo Piquet e evoluem no pelotão. Nesse mesmo momento, o Prost vai para os boxes para fazer a sua troca de pneus. Assim, o Lauda assume a liderança do Grande Prêmio da Áustria, para a grande festa da torcida austríaca que lotava o autódromo. O Prost vinha logo na segunda posição, ele só perdeu a posição para o Lauda com a parada. E o terceiro já era Ayrton Senna. O Mansell acabou abandonando a prova com problemas na sua Williams no momento em que o Prost fazia a parada para troca de pneus. E o Piquet, que já tinha ficado para trás, entrava nos boxes ali também, no mesmo momento, e abandonava o Grande Prêmio da Áustria de 85. Agora, chegando a 30 voltas de corrida, o Lauda era o primeiro colocado, com o Prost em segundo e o Senna em terceiro. O Hélio De Angelis era o quarto, o Michele Alboreto o quinto e o sueco Stefan Johansson, companheiro do Alboreto na Ferrari, o sexto colocado. Passando das 30 voltas de corrida, o De Angelis faz a sua parada para troca de pneus e cai para a sexta posição. O Lauda, que era o líder, e o Senna, que era o terceiro, seguiam na pista sem fazer troca de pneus. A partir daí, o Prost ia voando na pista, batendo o recorde do circuito em cada vez que ele passava pela linha de chegada, e passava a baixar bastante a diferença dele para o Lauda, enquanto o Senna ia mantendo uma distância segura em relação ao Alboreto, que era o quarto colocado ali naquele momento e ficava sempre em torno de 6 segundos atrás do Senna. Faltando pouco mais de 10 voltas para o término da corrida, o Niki Lauda abandona o Grande Prêmio da Áustria de 85 com problemas na McLaren. Era fim de prova para o Niki Lauda na sua última corrida em casa e um balde de água fria para a torcida austríaca, que esperava demais uma vitória do Lauda ali na sua despedida. E aí, o Alain Prost novamente assume a liderança do Grande Prêmio da Áustria, com o Senna na segunda posição, depois de ter largado em 14º. Vinha conseguindo administrar bem o carro da Lotus, o Senna, no decorrer de toda a prova, e conseguindo manter um bom ritmo ainda ali no final da corrida, o que era raro de vermos até então no decorrer da temporada. Faltando 5 voltas para terminar, o Patrick Tambay dá uma rodada espetacular com a sua Renault, após ter um estouro de motor e jorrar óleo nos pneus traseiros. E esse estouro de motor do Tambay acabou dando uma boa lambuzada na pista, exatamente no trecho em que o francês Alain Prost, no ano anterior, quando se encaminhava para a vitória ali no Grande Prêmio da Áustria, acabou rodando em uma poça de óleo e deixando a vitória pro seu companheiro de equipe, pro Niki Lauda. E aí os pilotos tinham que ter um grande cuidado ao passar por aquele trecho ali que estava cheio de óleo. O Prost que o diga, ele quase parava o carro quando passava por ali. Tanto que a distância do Senna pro Prost ia caindo muito nas últimas voltas. A distância do Prost pro Senna, que era de mais de 40 segundos, ia baixando para 30 nas voltas finais. Mas com todo esse cuidado e com muita tranquilidade, o francês Alain Prost percorre as últimas voltas do Grande Prêmio da Áustria de 85 para fechar as 52 voltas totais na primeira posição, conquistando uma vitória muito importante na busca do Prost pelo seu primeiro título mundial. O Senna cruza a linha de chegada em segundo, praticamente 30 segundos atrás do Prost. E o italiano Michele Alboreto, que até então era o líder do campeonato, chega na terceira posição. Era ali a segunda vez que Prost e Senna faziam as duas primeiras posições em uma corrida na Fórmula 1. A primeira tinha sido em Mônaco, 1984. Que todo mundo já sabe como é que foi. Com essa vitória, o Prost empatava com o Alboreto na tabela do Mundial, os dois com 50 pontos conquistados, e esquentava de vez a briga pelo título para a segunda metade da temporada. E o Senna buscava ali a sua segunda remessa de pontos no ano. Era a segunda prova que o Senna pontuava ali naquele campeonato. Subia para 15 pontos na tabela, o brasileiro, buscando o seu segundo pódio na temporada, sendo que o primeiro tinha sido a vitória, em Portugal. Era uma virada de chave no campeonato, tanto para o Senna quanto para o Prost, que a partir dali faria uma reta final de campeonato espetacular, com performances impressionantes, que algumas inclusive já viraram vídeo no Rock and Race, e outras são assuntos para outros episódios aqui do canal.